Você sabe quais foram as 10 contratações mais caras do futebol mundial em 2025? Se você não sabe, fica até o final desse vídeo que eu vou contar para você, beleza? Meu nome é Augusto, se você não me conhece, se é a primeira vez que você está aqui, esse aqui é o canal Opinafute, então chega de enrolação, roda a vinheta. Bom, deve ter percebido que não tem vinheta, inclusive quem souber fazer vinheta, põe aqui nos comentários, me ajuda bastante, seria legal ter no canal, beleza? Brincadeiras à parte, galera, quero que, primeiramente, desejar a vocês um feliz ano novo, feliz 2026, boas festas para vocês aí. Tô gravando esse vídeo no dia 30 do 12, quase dia 31 já, mas devo postar só no dia 1º ou dia 2 de janeiro de 2026, então, feliz ano novo para vocês, agradeço a todos que estão assistindo o canal aí. Os vídeos estão tendo aí uma média de 150 a 200 pessoas que estão assistindo aí. É pouco ainda, quero chegar muito mais, mas já é um grande feito para mim já. Essa quantidade de pessoas que estão assistindo. Só peço para vocês que estão assistindo e estão gostando dos vídeos, se inscrevam no canal. Tem muita gente que está assistindo, mas não está inscrito no canal. Se inscreve, ativa o sininho das notificações. Estou postando vídeo aí a cada 2 dias, pelo menos, quando eu não consigo postar vídeo todos os dias. Pelo menos a cada 2 dias eu venho postando para vocês aí, tá? Então, peço para vocês aí que estão gostando, se inscreve no canal, curte o vídeo e continue comigo aí em 2026 aí que eu quero fazer esse canal crescer ainda mais, beleza? Chega de enrolação aqui, vamos pro tema do vídeo, que é as 10 contratações mais caras do futebol mundial em 2025, né? E claramente que são tudo da Europa, né? Porque lá que realmente o dinheiro é mais forte, né? Os times de lá têm mais poder financeiro e também todas as contratações que eu vou trazer para vocês aqui aconteceram no meio do ano, até porque, para quem não sabe, diferente do campeonato aqui no Brasil, que termina no final do ano e se reinicia no início do ano seguinte, no futebol europeu, o campeonato ele se encerra e se inicia uma nova temporada no meio do ano, né? E é nesse período que geralmente as contratações são mais fortes, o mercado é mais aquecido no meio do ano, tá? Então todas as contratações que eu vou trazer para você aqui, para vocês, aconteceram no meio do ano, beleza? Vamos lá então para o 10º jogador mais caro da janela do meio do ano, é Luiz Dias, né, que foi contratado junto ao Liverpool pelo Bayern de Munique pela bagatela de 70 milhões de euros, tá? Vou trazer aqui para vocês aqui como que tá aqui, opa, como que tá aqui as estatísticas de cada jogador aqui na temporada atual, tá? Começando então pelo Luiz Dias, na temporada 25-26 pelo Bayern de Munique foram 22 partidas, 13 gols e 7 assistências. Pô, uma participação de 20 gols e 22 jogos. Ótimos números do Luiz Dias, e não é só na Bundesliga para quem fala, mas Bundesliga e tal, só tem o Bayern de Munique, Malemar Borussia e tal. Não. Na Champions League também foram 4 jogos e 3 gols marcados pelo Luiz Dias. Então, assim, até o momento está sendo uma baita de uma contratação, tá valendo muito a pena para o Bayern de Munique a contratação do Luiz Dias, beleza? Próximo nome aqui, o nono nome dessa lista é Martin Zubimendi, que foi contratado pelo Arsenal junto à Real Sociedad no meio do ano pela bagatela também de 70 milhões de euros, tá? Os dois foram contratados pelo mesmo valor aí. O Martin Zubimendi, claro que não vai ter grandes números expressivos aí em relação a ataque, né? Até porque ele é um volante. Mas vou trazer para vocês aqui os números dele. São 24 partidas pelo Arsenal, 3 gols marcados e 3 assistências. 6 participações em gols em 24 jogos para um volante, eu acho que também são ótimos números aí. Não vou negar que não sou muito de assistir jogos do Arsenal. Até uma curiosidade aqui, para quem não sabe, eu sou corintiano, mas tem 3 times lá na Europa que eu considero que eu torço. Claro que eu não consigo assistir todos os jogos, né, acompanhar 100%, mas são times que quando estão em competições aí europeias tal, e sempre que eu posso acompanhar, eu acompanho com mais frequência, que são Real Madrid, que eu aprendi a gostar devido ao Cristiano Ronaldo, e eu gosto até hoje, né, porque ele saiu de lá que eu parei de gostar, Manchester United também, né, e a Inter de Milão na Itália. Então são os três clubes que eu acompanho mais geralmente, porque realmente eu gosto mais desses clubes aí, torço quando eu assisto jogos. Mas aí, Martins, obviamente, então esses são os números, pelo que a gente ouve falar na mídia também, né, comentaristas também, né, o próprio Fred Caldeira, vira e mexe, também comenta, fala sobre o Zubimendi. Uma baita contratação do Arsenal, um baita de um acerto, e vem indo muito bem pelos Gunners. Beleza? Próximo nome aqui da lista, o 8º jogador mais caro
desse ano de 2025 é Matheus Cunha, que foi contratado pelo Manchester United junto ao Wolverhampton pela bagatela de 74,20 milhões de euros. Acho que eu falei euros nos últimos, né? Não sei se eu falei reais, mas tudo aqui tá em euro, tá? Eu vou dar uma opinião sobre o Matheus Cunha, que eu já assisti mais alguns jogos dele e acompanho também na seleção. Eu acho que pelo que eu vejo, a torcida gosta do Matheus Cunha, tá? Mas, na minha opinião, se o Manchester United quer voltar a ser aquele Manchester United de Tevez, de Giggs, de Rooney, próprio Cristiano Ronaldo, Beckham e tudo mais, não tem como você ter o Matheus Cunha como seu camisa 10, né? Eu acho que ele é um bom jogador, mas ele é mais aquele jogador que se doa ao time, né? Taticamente, ele é importante, mas que não vai te entregar também grandes números, tá? E a gente tem uma lembrança até de um jogador que tem mais ou menos essas características, só não joga na mesma posição, né? Mas que é o Gabriel Jesus, né? Que inclusive foi muito criticado na Copa do Mundo, porque era o camisa 9 que não fazia gol. Era muito, taticamente, tal, ajuda bastante, tal. Beleza, mas não faz gol, cara, que é o que a gente mais precisa aí de um camisa 9, embora o Matheus Cunha não seja um camisa 9, ele é o camisa 10, mas ele joga tanto de meio como camisa 10, mas ele também sabe jogar de centroavante, né? Que é um falso 9, até vamos dizer assim. Mas ele não entrega grandes números. Aí eu vou trazer para vocês aqui como tá os números dele até o momento no Manchester United. Na temporada 25-26 são 17 jogos pelo Manchester United, 3 gols e 1 assistência. Números bem modestos, mas no decorrer dos jogos, pelo que a gente ouve falar, a torcida gosta do Matheus Cunha, tá? Gosta do futebol dele, do que ele apresenta para o Manchester United, mas na minha opinião é pouco para um clube do tamanho do Manchester United que quer se reerguer, tá? Voltar a ser o que já foi. Outra contratação também do Manchester United que eu não entendi de fato assim, embora também tenha controvérsias, é Brian Mbeumo, né, que foi contratado pelo Manchester United lá do Brentford, da própria Inglaterra, por 75 milhões de euros. Cara, eu não sei o que passa na cabeça de alguns clubes. Cara, eu jamais, se eu fosse diretor de um clube como o Manchester United, pagaria 75 milhões no Mbeumo, tá? Acho que assim, pode ser um jogador que ele até acrescenta pro elenco, beleza, mas sinceramente, você acha que em Mbeumo vale 75 milhões de euros para o Manchester United, para ser titular do Manchester United, em Mbeumo? Um clube que quer brigar por mais coisas aí e tal, eu acho que, assim, sabe, um valor muito alto para um jogador bem mediano, na minha opinião, embora também a torcida goste do Mbeumo, também é um jogador também um pouco parecido com o Matheus Cunha, ele tem qualidade técnica, tá? Ele trouxe qualidade para o time do Manchester United, um jogador também que se doa bastante ao time e tal, força física, tudo mais, mas eu acho que, enfim, né, na minha opinião, não vale muito a pena. Números do Mbeumo na temporada 25-26 são 17 jogos pelo Manchester United, 7 gols e 1 assistência. Então, 8 participações em gols em 17 jogos. Não são números ruins, tá? Até porque ele é um ponta direita, né? Ele realmente é aquele jogador que ele é mais colaborativo taticamente, de levar a jogada até o cara que vai fazer o gol e tudo mais, que, né, enfim, e não aquele finalizador, fato, ele não vai ser um goleador, tá? Então, para um cara que não é goleador, 8 participações em gols em 17 jogos são bons números. Eu vou trazer aqui realmente só gols e assistência, tá? Não vou trazer mais números para o vídeo não ficar muito extenso. Mas é isso, eu acho que assim, eu acho que ele até tá entregando bem pro Manchester United, eu acho que a torcida, pelo que eu ouço falar, até gosta dele, mas eu acho que é um valor muito alto para um jogador que não é tudo isso, eu acho que não vale esse valor, tá? Próximo nome da lista, Nick Voltemade, né? Centroavante, que foi contratado do Stuttgart pelo Newcastle pelo valor de 75 milhões de euros também. Aí eu já acho que assim, é um jogador que estava muito bem lá no Stuttgart e tudo mais, né? É um centroavante realmente alemão, né? Inclusive, eu acho que a Alemanha talvez agora achou um centroavante de fato, né? Acho que desde lá de Miroslav Klose, Thomas Müller, acho que talvez não achasse um centroavante mesmo ali, né? A gente por muitos anos a Alemanha teve ali aquele jogador que era do Chelsea também, acho que agora tá no Arsenal, agora me fugiu o nome dele, mas não tinha realmente aquele centroavante mesmo, né? Para jogar para ter um camisa 9, e agora tem o Voltemade que vem jogando bem, né? Eu acho que na própria Alemanha vem fazendo bons jogos.
Números do Votemad na temporada 25-26. Deixa eu pegar aqui. Só para falar para vocês, tá? Na temporada 25-26, ele jogou alguns jogos também pelo Stuttgart ainda, tá? Então, esses números aqui não são exclusivamente só no Newcastle, tá? Ele jogou uma partida, por exemplo, pela Bundesliga, uma partida pela Pokal, que acho que Pokal não lembro, acho que é da Alemanha também, não lembro, não tenho certeza. Mas vamos lá. Números gerais do Walter Mad na temporada 25-26. A maioria aqui dos jogos aqui é pelo Newcastle, tá? 28 partidas, 10 gols e 1 assistência. Então, 11 participações em gols e 28 jogos. Então, se você for ver até em questão de números, o Mbeumo tem números até mais interessantes do que o Votemad, tá? Mas também a gente tem que entender que são clubes diferentes, embora o Newcastle também esteja brigando aí, né, por uma boa posição lá na... Deixa eu até confirmar aqui qual posição que o Newcastle tá na Premier League. O Newcastle atualmente é o 10º colocado e o Manchester United é o 6º. Então, assim, claro que em questão de grandeza de clube não tem nem comparação o Manchester United com o Newcastle, né? Mas são clubes que estão brigando atualmente em posições diferentes na tabela. Então, o Newcastle tem mais dificuldades que o Manchester United, talvez, ali. Então, tem que levar em consideração isso daí. Mas, se você for ver, né, o Mbeumo, que, na minha opinião, eu acho que vale mais a pena você contratar um Voltemade por esse valor do que o Mbeumo. O Mbeumo, se for ver, tem números mais interessantes que o Voltemade aí, né? Praticamente. Tá? Próximo nome da lista aqui é o quinto colocado aqui de transferências mais caras da temporada, é Victor Osimhen, que foi contratado pelo Galatasaray junto ao Napoli por 75 milhões de euros também. Eu quando vi isso aqui, né, quando lá atrás, né, quando teve essa notícia da contratação do Osimhen, foi uma movimentação bem estranha na minha opinião, porque o Osimhen, ele tem hoje 26 anos, cara. Um jogador jovem. E assim, ele é um jogador com característica tipo guardadas as devidas proporções, tá? Mas tipo o Haaland, tipo o Højlund, que tava no Manchester United e não deu certo, que agora tá jogando muito bem lá no Napoli, que é o quê? Um jogador de arranque, tá? Um jogador que ele não é baixo, ele é até alto, né? Então é um jogador também que vai bem dentro da área, mas é um jogador de arranque, velocidade, né? E jovem, né? E foi contratado pelo Galatasaray da Turquia. Pô, nem outro clube teve. Eu até, por exemplo, eu como gosto do Real Madrid, gosto do Manchester United, pô, eu acho que eram clubes que poderiam ter ido atrás desse cara, né? Tudo bem que contratou agora o Mbappé, não tem nem que falar, né? Mas, por exemplo, o Manchester United poderia ter ido atrás do Osimhen, não foi também, né? E quem foi o Galatasaray e contratou por 75 milhões de euros, tá? Números do Osimhen na temporada, vou trazer aqui para vocês. Temporada 25-26, o Osimhen tem 16 jogos e 12 gols, nenhuma assistência. Pô, ótimos números, né? Até porque a gente tá falando aqui do Galatasaray. E outra, desses 12 gols que ele marcou, 6 foram pela Champions League e em 4 jogos. Então, 6 gols em 4 jogos pela Champions League, jogando pelo Galatasaray. O cara não tá jogando pelo Real Madrid, pelo Manchester City, pelo PSG, tá jogando pelo Galatasaray e meteu simplesmente 6 gols em 4 jogos na Champions League. E lá no Campeonato Turco, são 6 gols em 12 jogos. Cara, é um jogadoraço o Osimhen. Não sei como realmente que outros clubes não foram atrás dele antes da Turquia lá ir atrás, tá? Então, assim, eu acho que até então, na minha opinião, o único jogador que talvez aqui não tivesse valendo tanto a pena o valor que foi pago, talvez o Mbeumo e o Matheus Cunha. Então, especificamente o Manchester United, né? Impressionante como, na minha opinião, contrata mal o Manchester United. E falando em Manchester United, temos aqui na quarta posição Benjamin Sesko, que foi contratado pelo Manchester United junto ao Leipzig por 76,5 milhões de reais. Cara, eu acho, na minha opinião, o Manchester United contrata muito mal, muito mal. E depois não consegue vender pelo mesmo valor que comprou, né? Obviamente, né? Vamos ver os números do Chesco. Eu tô vendo tudo aqui ao vivo, tá? Eu não vi os números antes para vocês, tá? Eu realmente só tenho um feeling do que eu vejo, às vezes, do, dos jogos, né? E que eu ouço falar também pela mídia, tá? O Benjamin Sesko, ele nem é titular absoluto do Manchester United, tá? Só para começar aí, né? Um cara que foi contratado por esse valor aí e nem titular do Manchester United ele é. Números do
Chesco, na temporada 25-26, são 16 jogos pelo Manchester United, 2 gols e 1 assistência. Números bem modestos, né? O Chesco, que deixa eu até confirmar aqui a posição que ele joga exatamente no campo, se ele joga um pouco mais aberto, um pouco mais centralizado. Olha, eu tô pegando aqui como base o último jogo do Manchester United, que foi inclusive hoje, né? Foi hoje o jogo, né? Foi hoje o jogo contra o Wolverhampton. O Chesco foi titular nesse jogo, tá? E ele jogou de centroavante. Então, vamos lá. O cara aqui, ele tá jogando como centroavante e em 16 jogos ele tem 2 gols e 1 assistência. Será que valeu a pena? Agora deixa eu pegar o penúltimo jogo do Manchester United aqui na temporada, que foi contra o Newcastle, na vitória por 1-0, gol do Dorgu. Ele foi titular também, cara. Cadê o Mbeumo que eu comentei aqui mais cedo? Será que tá machucado? Ao vivo aqui, hein, galera. Não tava nem no banco de reserva. Deve estar machucado o Mbeumo. Tá machucado. Tá fora, tá machucado. O Mbeumo. Então, bom, até que nos últimos jogos aí o Chesco tá sendo titular sim, mas eu acho que mais na tentativa de tentar fazer alguma coisa pelo valor pago, porque, na verdade, os últimos 3 jogos, pelo menos aqui, ele é titular, tá, galera? Então, o que eu falei aqui, na verdade, nem é tão verdade de que ele não é titular absoluto. De certa forma, pelo menos nos últimos 3 jogos é titular, mas assim, não vem convencendo pelo que a gente tá, né, pelo que eu passei de números para vocês aqui, muito pouco, né? O Mbeumo, que é um jogador mais de lado de campo, tem números melhores do que o Tisco. Então, ainda que Mbeumo ao invés de Tisco, né? Pelo que, na minha opinião aqui, pela minha análise, até o momento não valeu a pena a contratação do Tisco pelo Manchester United. Próximo nome na lista, aqui vamos entrar em... Bom, não vou dar spoiler aqui, mas também tá na capa, vocês vão saber, né? Vamos falar agora aqui apenas de Liverpool, tá? Terceiro colocado Liverpool, você sabe que gastou uma grana braba nessa janela aí, acho que foi o clube que mais gastou dinheiro na janela de transferências. E o terceiro nome aqui, o jogador mais caro do ano de 25 é Hugo Ekitike, 23 anos, francês, foi contratado pelo Liverpool junto ao Frankfurt da Alemanha pelo valor de 95 milhões de euros. O Hugo Ekitike, ele é um jogador que ele não começou como titular absoluto do Liverpool, tá? Ele vinha para ser um reserva, talvez até mesmo do nome que eu vou falar depois aí, que é do Isaac, né? Mas ele vem sendo muito pedido, porque quando ele entra, sempre entra muito bem, tá? Então ele vem sendo pedido, assim, como titular. Deixa eu até ver também aqui, antes de passar para vocês os números dele, se ele vem sendo titular. Ó, no último jogo, no jogo do dia 27/12, ele foi titular contra o Wolverhampton, na vitória por 2-1, tá? Deixa eu ver aqui, contra o Tottenham. Bom, ele vai. Eu acho que é. Bom, agora ele até vai ser titular porque o Isaac tá machucado, né? Então é normal que ele seja titular. Ele até fez gol aqui na vitória do Liverpool contra o Tottenham no dia 20/12. Então, assim, ele é centroavante. Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Ele é reserva, tá? Ele é um reserva do time, porque o titular é o Isaac. Só que quando ele entra, ele rende mais do que os outros jogadores que geralmente começam como titular. Então, o que eu tenho de opinião sobre o Ekitike? Tá valendo a pena a contratação dele, porém, ele é um reserva, né? Ele geralmente está sendo reserva, não é titular absoluto do time, porque a gente tem o Isaac, né? Que eu vou falar um pouco mais à frente, que foi o jogador mais caro da janela, né? Enfim, vocês sabem também, mas eu vou entrar em detalhe mais depois. Vamos lá para números do Ekitike na temporada. Jogou apenas pelo Liverpool na temporada 25/26, 25 jogos, 11 gols e 2 assistências. Para um jogador que em boa parte, alguma parte desses jogos ele entrou no meio do jogo, não foi titular absoluto, né? São 13 participações em gols em 25 jogos, acho que são bons números do Ekitike, tá? Bons números, eu acho que é uma contratação que tá sendo mais... que tá sendo uma surpresa mais positiva do que negativa. Surpresa, entre aspas, né? Pelo valor que foi pago, não é surpresa. Mas assim, talvez se esperasse mais de um do que de outro, entendeu? Por isso que eu tô falando surpresa aqui. Então acho que tá valendo sim a pena até o momento a contratação de Hugo Ekitike pelo Liverpool, tá? Próximo nome aqui, não vou ficar me estendendo tanto pro vídeo não ficar tão longo mais do que já tá.
Florian Wirtz, 22 anos, alemão, foi contratado pelo Liverpool junto ao Leverkusen por simplesmente 125 milhões de euros. Wirtz na temporada. Vou passar primeiro os números, depois eu dou uma opinião de como ele está, né? Pelo que eu vejo de alguns jogos e vejo também aí repercutindo na mídia. Temporada 25-26, o Wirtz jogou apenas pelo Liverpool, são 23 jogos, 1 gol e 4 assistências, tá? E, como eu falei que ia dar minha opinião, esse golzinho do Wirtz saiu, tá? Ele foi contratado, peraí, vamos lá, deixa eu voltar aqui, perdi aqui. Ele foi contratado, tá lerdo aqui, a página tá carregando, calma aí galera, tá ao vivo e a cores aqui, tá? O Wirtz foi contratado no dia 30 de junho de 2025. Como eu falei, ele tem 1 gol e 4 assistências na temporada. Esse 1 gol que ele tem foi marcado no dia 27/12, há 3 dias atrás. Tá? Então, demorou muito para sair o golzinho do Wirtz. Né? Embora o Wirtz não seja um centroavante, ele é um camisa 10, né? Ele não joga de 10, mas ele é um camisa 10, joga de camisa 10. Ele é meio armador, né? Então, um jogador que está próximo da área, está próximo do gol, e se esperava mais dele, né? Até porque na temporada 24-25 pelo Leverkusen foram 45 jogos, 16 gols e 14 assistências. Então, um jogador que marca bastante gols, né? Só que no Liverpool ele ainda não aconteceu. Então, minha opinião sobre o Wirtz. Contratou um jogador muito bom, tá? Por um valor muito alto, pelo que realmente valia o Wirtz de fato, mas ainda não aconteceu. Pode acontecer ainda, eu acho que são 6 meses apenas, né, de Wirtz pelo Liverpool, pouco ainda, né, em tese. Claro que já se esperava que ele já tivesse se adaptado, tivesse jogando mais, mas ainda é pouco para se falar que foi um flop do Liverpool aí, uma contratação que deu errado, né? Eu acho que teria que pelo menos esperar até o final da temporada que vem, tá? Então, até o final da temporada 26-27, na minha opinião, para realmente falar que o Wirtz não deu certo no Liverpool, tá? Mas até então são números muito modestos e ele vem numa crescente nos últimos jogos, tá? Nos últimos agora 2 meses aí que ele vem um pouco numa crescente mais, vem mostrando um pouco mais, tanto que até saiu o gol dele nos últimos dias aí, agora em dezembro, né? Então números bem modestos do Wirtz. E o próximo nome, também do Liverpool, conforme falei, Alexander Isak, 25 anos, sueco, foi contratado pelo Liverpool junto ao Newcastle por 145 milhões de euros. Todos esses valores aqui que eu passei para vocês, tá, galera? Tudo eu tô pegando aqui do site do Transfer Market, tá? Que foi a quantia paga pelo Liverpool, né, por esses times, por esses jogadores, tá? O Isak ainda, como da mesma forma que o Wirtz, ele ainda não aconteceu no Liverpool, tá? Não aconteceu. Ele que atualmente está machucado, inclusive estou soltando bastante notícias aí, né, de que devido à lesão dele, o Liverpool está até buscando um jogador para substituir o Isaac por um período de um período curto, né, tentando um empréstimo aí. Foi falado do Memphis, foi falado do Gonçalo Ramos, né, enfim, tudo mais. E o titular está sendo atualmente o Ekitike, porém agora precisa de um cara para, né, atuar ali no lugar do Ekitike quando o Ekitike não puder jogar, até para dar um descanso para ele também. Números de Alexander Isak pelo Liverpool, tá? Temporada 24, 25, 26, aliás, jogou apenas pelo Liverpool, tá? 16 jogos, 3 gols e uma assistência. Muito pouco, tá? Muito pouco. Até porque eu vou trazer aqui um panorama do que ele fez na temporada 24 e 25 pelo Newcastle. Foram 42 jogos, 27 gols e 6 assistências. Então olha a diferença de desempenho de um time para o outro. E assim, tá falando de um Newcastle que tem muito mais dificuldades, né? Um elenco muito bem, um elenco inferior ao do Liverpool, e agora num elenco estreladíssimo como é o do Liverpool atualmente, ele não está conseguindo render e atualmente ainda se machucou. Então, até o momento, não está valendo nada a pena o valor pago pelo Isaac, mas como eu falei da mesma forma do Wirtz, não dá para dizer que é um flop, não dá para dizer que foi uma contratação errada do Liverpool, que não deu certo, deu errado no Liverpool. Tem tempo ainda, acho que também tem que dar pelo menos mais uma temporada aí para ele, até o meio da temporada que vem, até o final da temporada que vem aí, para ver se realmente deu certo ou deu errado o Isaac.
tem que dar tempo ao tempo, mas é claro que o Liverpool, pô, contrata um jogador, né, nesses valores, né, tanto o Isaac quanto o Wirtz, pô, isso, não quer esperar um ano e meio para o jogador dar certo, quer pelo menos 6, tudo bem, 6 meses de dificuldade, beleza, mas a partir do 7º mês, cara, eu quero entrega. Porque foi para isso que o Liverpool contratou, não contratou os jogadores nesse valor para ficar esperando 2 anos para dar certo, não, né? Mas até o momento é isso. Esses são os 10 jogadores mais caros da temporada 20 do ano de 2025 aí que eu trouxe para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo, do tema do vídeo. Espero que estejam gostando dos conteúdos, da iluminação, do áudio. Eu não sei se vocês estão preferindo o áudio dessa forma que eu estou fazendo, segurando o microfone na mão, ou colocando ele aqui na camisa, ou mais à frente minha aqui. Comenta aí tal como tá melhor para vocês aí. E é isso, galera. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo, que eu vou postar para vocês provavelmente no sábado ou no domingo. Devo postar vídeo novo. Muito obrigado novamente a todos que estão assistindo. Se inscrevam no canal, ativa o sininho, curta o vídeo, comenta, compartilha. Até a próxima. Valeu!